E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é um esquilo na área e como vocês estão vendo, novo corte de cabelo aqui. Ai. Gente, então vamos começar mais um giro de notícias e continuando a mesma coisa que aconteceu ontem. E, né, a gente vai dar continuidade, obviamente, a mais ou menos as mesmas pautas que eu criei, né, que eu coloquei ontem, que eu citei, né, a Premier League, a Libertadores e a NBA. E inclusive a NBA de novo só teve mais um jogo só dessa vez. Dessa vez só teve apenas um jogo mesmo, que eu vou passar bem rapidinho, que foi o jogo do Philadelphia contra o Boston, que inclusive empate. Mais outro empate na série. E simplesmente não foi só como um empate, como foi um atropelo gigante do Boston Celtics em cima do Philadelphia 76ers. Inclusive nesse jogo teve a volta do sim, que a gente pode já cravar o MVP dessa temporada, que foi o Joel Embiid, né? Ele que não tinha jogado o primeiro jogo porque estava se recuperando de uma lesão. Ele voltou para essa partida e de qualquer maneira o time foi totalmente massacrado pelo Boston Celtics. Se eu não me engano, eu acho que até os dois principais jogadores do Boston quase nem entraram no segundo tempo. Na verdade, só o Jason Tatum, porque eu vi nas estatísticas que ele apenas jogou só 19 minutos. Bem, o jogo terminou 121-87, praticamente os números absurdos, né? E tipo, o Jason Tatum, agora que eu tô dando uma olhada, ele só jogou apenas 19 minutos. E bizarramente, se a gente for olhar, parece que pelos números, parece que ele se machucou, porque ele só pontuou 7 pontos. 7 pontos, mas não, é porque ele praticamente foi deixado no banco para descansar mesmo, né? Porque fez 7 pontos, deu 7 rebotes e deu 3 assistência, e só em 19 minutos, né? Tipo, por exemplo, o Jaylen Brown foi mais ou menos o CX da partida, né? Fez 25 pontos, né, pro Boston, deu 3 rebotes e 4 assistências. E o segundo maior CX foi o Malcolm Brogdon, vindo do banco de reservas, inclusive, né, com 23 pontos e 6 rebotes. É engraçado que eu falo assim do Malcolm Brogdon, porque ele sempre foi o sexto homem no time do Boston Celtics nessa temporada. Inclusive, se não me engano, ele foi escolhido como o sexto melhor jogador do campeonato, né? Então ele praticamente nessa temporada veio sempre do banco de reservas e sempre contribuindo bastante, né? Inclusive o time do Boston, até que se a gente for olhar, muita gente pontuou por bastante ponto aqui. Então não foi algo para se desejar que o time, nossa, parece que o time não foi a lá tais coisas pra atropelar. Não, praticamente todo mundo tava lá jogando pra caramba e pontuando e massacrando, né? Aí pro lado do Philadelphia, simplesmente não teve ninguém. Quando eu falo, isso mesmo, zero. Não teve ninguém que passou da marca de 20 pontos, pelo menos, né? Porque o cestinha foi o Tobias Harris, que marcou 16 pontos e pegou 7 rebotes. E aí tivemos o Joel Embiid com 15 pontos e só pegou 3 rebotes. Para alguém que é um pivô, só pegou 3 rebotes, o negócio estava um pouco triste, né? E depois tivemos até o Tyrese Maxey marcando 13 pontos por trás, né? E inclusive o maior jogador que pegou rebotes aqui foi o James Harden, que pegou 10 rebotes aqui, velho, e com 12 pontos, né? Então praticamente foi um jogo que desde o começo, simplesmente desde o começo, o Boston Celtics dominou a partida até o final, sem nenhum problema. Inclusive no terceiro quarto foi um negócio estrondoso, né? Foram 35 pontos pro Boston Celtics, enquanto o Philadelphia só marcou 16 pontos nesse terceiro quarto. Então praticamente foi muito importante. Bem, agora eu vou para a Premier League, né? Eu vou falar dos dois jogos que eu tinha comentado ontem, que ia fechar essa 34ª rodada, né, do campeonato, se eu não me engano. Ou que na verdade eram jogos que estavam faltando, né? Que é o Liverpool contra o Fulham e o Manchester City contra o West Ham. Eu tô dando uma olhada que ainda vai ter o jogo do Brighton contra o Manchester United, que eu tinha comentado que o Brighton é um time que ainda
tá faltando 3 jogos para completar. E um desses jogos vai ser contra o Manchester United aqui. E bem, o Liverpool ganhou do Fulham por apenas 1-0. Se não me engano, o Alisson fez vários milagres. E o Mo Salah fez o único gol da partida de pênalti, né? Então praticamente o Liverpool, que está, se não me engano, brigando por classificações para a próxima competição europeia. Inclusive ele está com 59 pontos e está na zona da Europa League, né? Tipo, como já tinha comentado antes, o Liverpool tinha começado muito mal o campeonato, né? Praticamente, se não me engano, estava no meio da tabela ou quase perto da zona de rebaixamento, mas depois no final começou a ter uma boa sequência. Inclusive já estão somando mais de 5 vitórias já nessas partidas, né? E bem, e por outro lado tivemos o nosso Manchester City com um recorde impressionante. E sim, esse recorde é impressionante porque o Haaland chegou praticamente isoladamente na história. Ele quebrou literalmente o recorde do maior jogador de uma única temporada da Premier League. Se eu não me engano, são 35 gols do Haaland nessa temporada. Meu Deus, só para lembrar que é a primeira temporada do Haaland no Manchester City e ele já conseguiu quebrar o recorde da Premier League. 35 gols em apenas uma temporada. É um negócio espetacular, mesmo. Mas vamos lá, né? Quem marcaram o gol? O Ake que abriu para cá aqui nos 49 minutos. Aí depois tivemos o Haaland que eu falei e o Phil Foden para fechar o placar, né? E como eu já falei, né? Eu tinha comentado que tipo o Arsenal tava felizão, que tinha recuperado a primeira colocação, mas como eu já falei, só ia durar 24 horas. E isso aconteceu mesmo, e o Manchester City já está na frente de novo, agora com 79 pontos, um ponto a mais de novo em cima do Arsenal, né? E como eu já falei, a gente vai descobrir agora como vai ser nesse fim de semana, se o Manchester City tropeça ou quem sabe o Arsenal tropeça e vai abrir uma vantagem bem grande. O Manchester City por mais uma vez está com as mãos no título da Premier League, né? E bem, e agora a gente vai passar para os jogos desta quarta-feira da Libertadores, né? Tivemos de novo mais 6 jogos, né, rolando nessa Libertadores, e inclusive amanhã vai ter 4 jogos para fechar a terceira rodada da Libertadores, né? E bem, começamos com o jogo do Cerro Porteño contra o Bolívar, e o Bolívar literalmente aplicou uma goleada em cima do Cerro Porteño, que inclusive teve um jogador expulso, mas que não fez nenhuma diferença, né? Mas tá aí, né? O Gabriel Vilame abriu o placar aos 18 minutos. Depois tivemos um gol contra, né, do jogador do Cerro Porteño, Robert Pires da Mota. Depois tivemos o Diego Bejarano aos 25 minutos, já marcando o terceiro gol do Bolívar. E para fechar, o Patito Rodrigues aos 49 marcou o quarto gol do Bolívar, né? E bem, aí tivemos o jogo também do Internacional contra o Nacional do Uruguai, e o jogo terminou 2-2 com praticamente um gol no finalzinho do Nacional empatando o jogo, né? Inclusive, se a gente for olhar pelas estatísticas que eu estou olhando, o Internacional eu acho que merecia a vitória, né? Porque chutou 21 vezes no gol, foram 10 vezes no gol e teve 71% de posse de bola. Números extraordinários, né? Mas que infelizmente o Internacional não saiu com a vitória, né? O Gabriel Mercado, que a gente abriu o placar para o Internacional. Depois tivemos o empate do Diego Zabala para o Nacional. Carlos de Pena fez aos 83 minutos, e depois o Fabiano Nogueira aos 90 minutos e 1 minuto do acréscimo fez o gol do empate pro Nacional. E bem, agora passamos pro próximo jogo do Colo-Colo contra o Boca Juniors, que o jogo terminou 2-0. Os gols foram marcados por Luiz Advíncula, que se não me engano é peruano e joga na lateral esquerda do Boca, e o Sebastián Villa, que é o atacante do Boca. E terminou assim o Boca Juniors ganhando por 2-0 em cima do Colo-Colo, né? Inclusive é muito engraçado quando me fala do Colo-Colo, porque é quase como se fosse a cara do Cássio, né? O emblema do time do Colo-Colo. Tivemos o jogo do Palmeiras contra o Barcelona do Equador, né? Do Guayaquil.
O jogo aconteceu lá no Equador e o Palmeiras ganhou de 2-0. Tivemos gol do Rafael Veiga de pênalti, praticamente nos acréscimos do primeiro tempo. E no começo do segundo tempo, o Gustavo Gomes fez o gol de cabeça vindo de um escanteio, meio que fechando o placar para o Palmeiras. Inclusive, se não me engano, o time do Barcelona até que trabalhou bastante mesmo, finalizou bastante, mas o Everton estava muito ligado e estava defendendo muito bem. Inclusive, eu acho que o goleiro do Barcelona também foi muito bem nessa partida. E tivemos também o jogo do Atlético Mineiro, que ganhou de 2-0. E inclusive o Atlético Mineiro perdeu bastante gols, né? O Vargas perdeu o gol, o Hulk perdeu um gol de pênalti, mas pelo menos o time conseguiu ganhar com Igor Gomes, né? Ele que marcou os 2 gols da partida, colocando uma vitória muito expressiva do Atlético Mineiro, que tinha começado muito mal nessa Libertadores, né? E literalmente o Atlético Mineiro comandou a partida inteira desde o começo, porque foram 31 chutes no gol, não, né? Fizeram 31 chutes, apenas 9 no gol, mas praticamente o Atlético Mineiro está aí, saindo vitorioso para essa partida. Uma vitória muito importante para o time, né? E para fechar, tivemos o Independiente de Medellín contra Metropolitanos. O jogo terminou 4-2, então tivemos 6 gols nessa partida. Inclusive, já começou o jogo, em 1 minuto de jogo já tivemos um gol contra o Independiente de Medellín, né? Foi o Carlos Raí, fez o gol contra o Independiente de Medellín. Depois Daniel Noronha empatou o jogo para o Metropolitanos. Andrés Cadavi, Miguel Monsalve e o Luciano Daniel Pons fizeram mais 3 gols para o Independiente de Medellín. E no finalzinho do jogo, o John Marchand fez o gol só para diminuir a vantagem para o Metropolitanos, terminando 4-2. Praticamente foram 5 gols só no primeiro tempo. O Independiente de Medellín saindo muito bem, inclusive está atrás ainda do grupo do Internacional, né? Nacional e Internacional estão na frente deles na tabela. E bem, então é isso, gente. Estou acabando por aqui, então, mais ou menos o resumo de quarta-feira. E amanhã a gente deve voltar com mais uma rodada de cada 3 desses tópicos, né? Da Premier League, da NBA e da Libertadores, né? Como eu já falei, a Libertadores vai ter mais 4 jogos nessa quinta-feira. A NBA vai ter apenas um jogo, se não me engano, amanhã, que vai ser o jogo do Warriors contra o Lakers. E também vai ter o jogo o Philadelphia contra o 76ers vai jogar de novo aqui também? Ah, não, tô olhando errado. Então, amanhã só vai ter mais um jogo só, que vai ser o Warriors contra os Lakers, abrindo já o segundo jogo da série, né? E na Premier League, como eu já falei, vai ter o jogo do Brighton contra o Manchester United. Então, é isso. Espero que tenham gostado. A gente se vê na próxima vez. Falou!